Oiê! Olá, meus amores do sexto ano. Vamos para mais uma matéria, mais uma unidade do nosso livro. Agora vamos falar sobre o Império Bizantino, continuando a falar sobre a Idade Média. Professora, o que é isso? Que império é esse? Mais um império? Esse povo inventa império. Sim, esse povo inventa império. O Império Bizantino a gente conhece também como o Império Romano do Oriente. Lembra? Que lá na Antiguidade, o Constantino dividiu o Império Romano do Ocidente, do Oriente, criou uma capital para ele, né? Constantinopla é o Império Bizantino, que vem do nome Bizâncio. Gente, o Império Bizantino, então, surge justamente quando Constantino I resolveu construir, né, na cidade de Bizâncio, aí, né, na cidade grega de Bizâncio, daí o nome, Constantinopla, né, em sua homenagem, porque a gente já viu que o pessoal adora ser homenagear, por que não? Né, sendo imperador, então, por que não vamos homenagear? E aí, olha a pinta, produção, olha o pintoso, olha o conforto de quem é o imperador de Roma e criou uma capital no Oriente. O Império Romano do Oriente surge aí em 330 para melhor administrar o Império. E a gente viu que o Império Romano, quem vai cair, que vai sucumbir, foi o do Ocidente. O do Oriente continuou muito bem, obrigada. Por isso estudamos ele pela Idade Média e não na matéria de Antiguidade, tá? Constantinopla, então, essa cidade era uma cidade estratégica. Como assim? Era uma cidade que fica, né, dois continentes. Fica entre dois continentes e ela é estratégica porque ela é um ponto fundamental para o comércio na região. Hoje, Constantinopla é Istambul, na Turquia. Então, olha só, estamos aqui. Aqui, ó, Macedônia, tá vendo aqui? Constantinopla, ela que não está enxergando, tá aqui, isso, Constantinopla, tá aqui, ó, é a passagem da Europa e da Ásia. Você vai pelo Mar Mediterrâneo, passa por Constantinopla e vai parar no Mar Negro. E aí, beijo! Oi, Ásia, estamos aqui para comercializar. Por isso, então, era uma cidade tão importante. Constantino não foi criar a cidade onde, vou fazer em qualquer lugar. Não, vou fazer num lugar importante, num ponto estratégico. E lá ele fez. Olha só, a religião em Constantinopla, no Império Bizantino como um todo, era o cristianismo, vindo da Igreja Católica. Era a religião oficial que também tentava criar um sentimento único. Como a gente viu lá no Império Romano do Ocidente, era a mesma coisa do Oriente, é a tentativa de unir, tá, o Império. E através da religião. Quem não curtia, tinha que curtir, né, para evitar revoltas populares, muitas religiões distintas. A política, ela era autocrata, ou seja, o poder na mão de uma pessoa, no caso, o imperador, né, que também era o chefe da igreja, e o comércio era a sua principal atividade. Isso aqui é uma representação de Constantinopla, tá? Da cidade de Constantinopla. A gente já vai ver que essa construção aqui, a igreja de Santa Sofia, belíssima. Olha só, outra questão importante, né, sobre as rotas comerciais é justamente esse ponto que Constantinopla fica entre dois continentes. Olha a Rota da Seda que a gente viu lá quando estudamos China. Sai lá de Pequim e vai até a Europa, Gênova, etc. É fundamental, então, que essas rotas passem, tem que passar por Constantinopla. Se não passar, gente, tem que dar a volta lá na África, lá embaixo. Não tem condição, né? Não é viável isso na Idade Média. Já não era viável na Idade Moderna, imagina na Idade Média. Tá? Tivemos, então, 3 grandes imperadores. Né? Foram vários, mas o que a gente poderia destacar? Um
é justamente o Constantino, já falamos, que transferiu, né, primeiro a sede do Império Romano para Constantinopla, depois esse império, né, é dividido por Teodósio. Então Constantino falou assim, olha, aqui está a nova capital, vai ser aqui na parte oriental do Império Romano. Show? Show. E vai fazer, olha, todo mundo é cristão no Império todo, inclusive aqui no Império Bizantino. Fechado. O Teodósio, ele vai dividir o Império, como a gente viu. Ó, até aqui é o Império do Ocidente, daqui para lá é o Império do Oriente. De modo para tentar organizar melhor e proteger melhor o Império. E a gente viu que só funcionou para o Oriente. Além disso, o Justiniano. O Justiniano, vamos focar nele agora, ele é o que mais desenvolveu o Império Bizantino. Tá? Ele vai reunir leis chamado Código Justiniano, já vamos falar nisso, e ele vai combater heresia. O que é heresia? É quem é contra a palavra da Igreja Católica. Quem tinha qualquer coisa contra a Igreja, qualquer crítica, era visto como um herege. Tá? Gente, a cultura bizantina, vocês vão ver isso com a professora Adriana, linda, maravilhosa, sem defeitos. Vai ver, a gente vai trabalhar em conjunto para vocês, né, conhecerem melhor da arte bizantina. Olha só, ela é feita numa estrutura 2D, tá? 2 dimensões, e ela é feita por mosaicos. Mosaicos são pedrinhas. Tudo isso aqui, gente, são várias pedrinhas coloridas que formam esse estilo de pintura. Isso está presente em igrejas, templos, é decoração de uma maneira geral. A arte bizantina, ela tem essa característica, então, das imagens religiosas serem bem chapadas, digamos assim. E também o uso muito desses tons mais terrosos, mais vermelhos, né, amarelados. Também a decoração, ó, nas capelas, olha que coisa mais linda. Então, guardem essa informação, que vocês vão ver isso, né, com a professora Adriana, que isso é uma característica muito importante da arte bizantina, que a gente também vai estudar nas nossas aulas online ou presencial. Ó, isso aqui dentro de uma igreja. Então, você vê que é diferente de uma igreja católica. Os vidros, uma católica do Ocidente, os vidros até que estão limpos, sem vitrais, mas em compensação, tudo muito desenhado com esses tons mais quentes, né? Quente no sentido de fogo. A Basílica de Santa Sofia foi construída pelo Justiniano, por esse imperador, que é, olha isso, Basílica é a principal igreja, tá? É a maior igreja que você tem. Então, a maior igreja da Igreja Católica do Ocidente é o Vaticano. Tá? E a Basílica, que é essa principal igreja do Oriente, olha o tamanho dela, olha que linda, e é um marco arquitetônico e um marco cultural. Gente, olha o tamanho das pessoinhas, olha o tamanho da igreja. Pessoinhas, igreja. E esse é o interior da Santa Sofia. Vocês podem ver que está escrito o quê? Em árabe, afinal, né, a língua falada na Turquia. No auge, então, do Império Bizantino, foi quando o imperador Justiniano, além de fazer a Basílica, ele vai fazer várias reformas para tentar recuperar parte do que o Império Romano do Ocidente foi, da sua glória. Tá? E aí o que ele vai fazer? Ele vai criar um código de leis, vai atualizar as leis, as normas jurídicas, e aí ele vai organizar em livros. Então a gente viu a importância da lei escrita, porque a lei oral fica que ele disse e me disse, né? Eu falei, você falou outra coisa, e aí quem que decide? Não sabemos. Né? A minha palavra contra a sua. Quando está escrito, não tem jeito. A lei está escrita, é isso. Tá? E ele vai construir vários prédios e edifícios e vai difundir justamente a arte e a cultura bizantina. Tá? Olha o tamanho do governo do Império Bizantino durante o período do Justiniano, gente. Tudo isso que está aqui, ó, em rosa.
Tá? Então, por isso que a gente chama de império, a capital Constantinopla, mas é todo o império que ele vai tentar dominar. A gente vê até a parte da Itália, mas isso não vai durar muito tempo. Tá? Ó, mais uma representação em mosaico, tá vendo? Vários pedacinhos de pedra coloridos que vão formar. Sim, isso não é uma pintura, são vários pedacinhos de pedra. Tá? Não é pintura a óleo que eu quero dizer. E aí a gente tem o movimento iconoclasta. O movimento iconoclasta, né, entre os principais produtores de ícones, o que é ícone? Imagem. Tinham os monges. E os monges, membros da Igreja Católica, ganhavam muito dinheiro vendendo essas imagens. E com isso eles conseguiam lucro e manipular a sociedade. Foi quando surgiu um movimento contra esse poder e o governo vai proibir a adoração de imagem. Com isso, foi decretado pena de morte para todo mundo que adorasse imagem. E eles eram, gente, católicos, antes de igrejas protestantes que não cultuam imagens. Tá? Eles vão falar, olha, os monges que vendem essas imagens estão com muito poder. Não, negativo. Então, a iconoclastia é a quebra da imagem. Tá? Eles vão quebrar, destruir as imagens. E olha só como ficava. Se você não pode cultuar a imagem, você vai o quê? Quebra essa imagem. Tá? Então, vários movimentos, tá, da iconoclastia, que é destruir imagens, destruir ícones. E aí a gente teve uma questão importante, que é a Cisma do Oriente. A Cisma do Oriente foi quando, em 1054, houve uma divisão dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica foi dividida entre o cristianismo ocidental, que o chefe é o Papa, no caso, atualmente, é o Papa Francisco, e a oriental, que é a Igreja Ortodoxa Grega. Então, aqui, o Papa Francisco é da Igreja Cristã Apostólica Romana, e o patriarca, que é o líder, que é esse aqui, é o líder da Igreja Católica do Oriente. Por que aconteceu? Porque as imagens já mostram que eram igrejas diferentes. A instituição, não é a fé. A instituição era diferente. Havia uma briga entre os líderes da igreja no Oriente em relação aos líderes, né, do Ocidente, tá, ao Papa. E aí, por isso que o líder passa a ser primeiro o imperador, depois ele vai passar para esses patriarcas, como é até hoje. Tá? E aí aqui, isso aqui é uma imagem católica do Ocidente, e aqui do Oriente é a mesma representação, que é Maria, né, a Virgem Maria com o menino Jesus. Então vocês podem ver, né, do ponto de vista artístico, 3D, uma noção de profundidade. Aqui, né, é um outro estilo, é mais duas dimensões, o uso das cores é diferente, dos traços, tá? Tem sempre essa auréola, tá, nas divindades, que também é chapada. E aí o Império Bizantino chega à sua queda. A gente vai ver isso com mais calma em outras aulas, mas o que aconteceu? Primeiro, a gente teve, né, a morte do Justiniano, que vai ser uma morte que vai abalar, porque ele não vai conseguir, o Império Bizantino não vai conseguir mais ter a glória que ele estava tendo. Com as cruzadas, vai ter a invasão dos latinos. Os latinos, eles vão, gente, formar o Império Latino durante a Quarta Cruzada. O que é cruzada, professora? Vamos ver ainda, né? Que é a conquista de Jerusalém pelos católicos, que quem estava lá? Os turcos muçulmanos. Tá? Então, eles queriam pegar dos muçulmanos o poder visitar Jerusalém. Quem são os muçulmanos? Aula que vem, vamos responder. Então, só para saber, teve uma invasão dos latinos, tá? Sim, de onde viemos, latinos? Sim, de onde viemos. Por quê? Porque somos latinos, porque os latinos, que é a língua que a gente fala, que vem da onde? Do Império Romano do Ocidente, já falamos sobre isso. Pois bem, eles vão dominar em 1204 e a queda definitiva em 1453, que é justamente o que marca o fim da Idade Média. Mas calma,
que isso vocês vão ver mais para frente. Só para vocês terem uma dimensão de quando que acabou o Império Romano. Do Oriente, o Império Bizantino. E aqui temos Istambul, na Turquia, atualmente. Olha aquela igreja linda, maravilhosa, a Basílica de Santa Sofia, tá? Aqui você está mostrando igreja, professora, porque é um conjunto arquitetônico, a história desse lugar e dessa civilização. Ó, e aqui, lembra que eu falei que era um ponto de passagem? Ah, o ponto de passagem aqui, tá? E aí, essa é a cidade de Istambul, na Turquia, atualmente. Tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Beijo, amo vocês. Tchau!